Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Esse vídeo vai ajudar todos os profissionais que administram mão de obra nesse país. É um vídeo onde nós vamos falar de alguns itens muito importantes que você precisa, muito importantes que vocês precisam se atentar antes de iniciar o ano. Vocês precisam se preparar para o ano que chega e alguns itens, algumas questões são importantes que vocês se atentem, ok? Não se esqueça, clica aí e se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Também compartilhe esse vídeo aí com seus parceiros, com seus amigos. Vamos todos começar o ano de 2024 com o pé direito, ok? Então vamos lá. Coloquei os itens aqui que nós vamos analisar um a um. Férias. Claro, nós estamos agora no final de dezembro. É claro, é evidente que você já preparou as férias de janeiro. Antes de começar qualquer mês, você já tem que calcular as férias do mês seguinte. Então, estamos em dezembro, final do mês de dezembro, no máximo lá no dia 10, né? Desculpa, no máximo 10 dias antes de começar o mês, ou seja, lá pelo dia 20, 21, essas férias já devem estar prontas. Porque tem muita gente que vai sair de férias no início do mês e você ainda vai pagar em dezembro. Além disso, as férias têm uma questão importante. Se tem trabalhadores de férias no mês seguinte, em janeiro, você precisa calcular as férias antes, isso vai acontecer com todos os meses. Você precisa calcular as férias com antecedência antes de gerar os benefícios, para que o seu sistema de folha abata os dias de vale transporte e alimentação do trabalhador que vai estar de férias no corrente mês. Então, nós estamos no final de dezembro, você já, evidentemente, as férias de janeiro já estão calculadas em algumas empresas aí, hoje é dia 27, já estão até no financeiro para pagamento. A análise dos períodos de férias que eu me refiro aqui são as férias do ano de 2024. Você já fazer um relatório, já levantar uma posição de férias de todos os empregados para saber quem possivelmente tem dobra de férias nos meses que vão ter em 2024. Então, tem gente aí que vai dobrar férias em fevereiro, março, abril, então você já deve ter essa situação. Eu, particularmente, nas empresas que eu administro, eu trabalho com férias anuais, programação de férias anuais. Todo mês de outubro, isso em empresa de médio porte, com até 300 empregados, no mês de outubro eu já mando a escala para o ano que vem todo. Então, lá em novembro eu recebo a escala com toda a programação do ano seguinte. Então, na empresa que eu administro, por exemplo, eu tenho já desde novembro todas as férias agendadas de 2024. Se acontecer necessidade de alterar algumas férias em 2024, tem-se a regra de se avisar com pelo menos 45 a 60 dias antes. No mínimo 45 dias antes, ok? Mas a orientação é que faça isso com 60 dias antes para a gente cancelar aquela programação e fazer a nova programação, e lançar a nova programação. Mas muitas empresas eu sei que não conseguem trabalhar dessa forma, é uma questão de organização. Então, é interessante que você, no final do ano, nós estamos agora no final de 2023, faça um levantamento, tire um relatório aí do seu sistema de todos que têm férias vencendo em 2024 e marcar quem tem férias dobrando, ok? Para que você já esteja atento a esses períodos de férias, ou se for o caso, se a sua empresa permitir, se for processo da sua empresa, já passa para os responsáveis para agendar essas férias, para não ficar naquela correria quando chegar o mês. Então, é necessário você, antes de começar o ano, já fazer um levantamento completo das férias que vão vencer durante o ano seguinte, para você administrar elas com mais segurança. Lembrando que se vencer no período concessivo, se o empregador não der as férias do período concessivo, o empregado tem direito a essas férias dobradas. Não é que ele vai tirar 60 dias de férias, ele vai tirar 30 e vai receber ela em dobro. Ok? Então, faça uma análise de férias. O FAP. Você tem aí o FAP em 1º de outubro de 2023, já foi publicado o FAP para a sua empresa usar em 2024. O FAP ele não tem incidência para empresas do Simples. Se a sua empresa não é do Simples, ela sofre incidência do FAP. O FAP ele pode reduzir ou aumentar
o seu percentual do GILRAT, que é o grau de incidência lá de riscos ambientais do trabalho. É o antigo SAT, Seguro Acidente do Trabalho, que vai de 1 a 3%. Então, se a sua empresa não é do Simples e ela tem a incidência do FAP, se certifique se o seu sistema de folha já está alimentado com essa informação, que vai vigorar esse FAP, que foi publicado em 1º de outubro de 2023, vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, já a folha de janeiro, com pagamento em 20 de fevereiro, o INSS, já vai ter incidência desse FAP de outubro. Então, o FAP é anual, todo mês de outubro ele é publicado para você usar no ano seguinte. Lembre-se, se você tem uma folha de pagamento alta e não é do Simples, tem incidência do FAP, isso pode o não cadastramento do FAP de forma correta pode causar um prejuízo muito grande para a empresa. Então, já verifica se o FAP está cadastrado corretamente para que você não tenha problema. Ok? Então, empresas do Simples não têm incidência do FAP. Enquadramento do Simples Nacional. Todos os anos, no final do ano, as empresas recebem notificações para as empresas que estão com irregularidades, se estão em situação irregular, com dívidas relacionadas à Previdência e ao Simples, que levam essas empresas ao desenquadramento do Simples. Então, esse desenquadramento já foi avisado em outubro, se não regularizar até 31 de dezembro, vai desenquadrar. Então, a empresa já tem uma ideia de que vai desenquadrar ou não. Você só vai ver esse desenquadramento efetivamente lá no site do Simples a partir de janeiro. Ok? Então, existe um link lá do Simples, você coloca o CNPJ da empresa e verifica se ela está enquadrada ou não. Tem empresas que estão trabalhando para se enquadrar no Simples. Também você tem que verificar, aí é com a sua área fiscal principalmente, ou com a sua contabilidade, se ela for terceirizada, se a empresa vai se enquadrar no Simples e qual o tipo de enquadramento. Você tem 3 tipos de enquadramento no Simples. Tipo 1, que são as empresas do anexo 1, 2, 3 ou 5, ok? Estão nos anexos 1, 2, 3 ou 5, que não pagam o INSS patronal sobre a folha, pagam sobre o faturamento lá dentro da alíquota do Simples, ok? 2, que paga INSS patronal sobre a folha, ok? E o 3, que são atividades concomitantes, estão no anexo 1, 2, 3 ou 5 e também no anexo 4. Então, tipo 1, anexo 1, 2, 3 ou 5, atividades do anexo 1, 2, 3 ou 5. Tipo 2, anexo 4 e tipo 3, atividades concomitantes, que aí você tem que fazer um cálculo ali e todo mês fazer uma análise, quem fez atividade no tipo 1, no tipo 2, quem fez nos dois, e fazer um cálculo com percentual. É um pouquinho complicado, mas quem já trabalha nessa situação já sabe que o sistema de folha estão preparado para trabalhar com isso, mas mesmo assim carece de uma análise da área fiscal para te passar o que foi faturamento nas atividades de comércio e nas atividades de serviço para você chegar ao percentual para você usar nessa situação. Então, é importante, verifique o enquadramento da sua empresa no Simples. Se ela está saindo do Simples, se ela está entrando e entrando em qual anexo. Tá? O tipo 1, 2 e 3 tem relação com os anexos do Simples, que tem a relação de serviços relacionados a comércio e prestação de serviços. Opção por desoneração da folha. É no mês de janeiro que as empresas podem fazer essa opção por desoneração. Então, é um tipo de renúncia fiscal parecido com o Simples, porém, isso aqui só vai servir para empresas que ou não são do Simples ou são do anexo 4, que pagam patronal sobre a folha. Então, você tem que verificar com a sua área fiscal se a empresa vai optar pela desoneração da folha. Se ela já é do Simples, anexos 1, 2, 3 ou 5, ela não entra nessa opção. Se ela for anexo 4, ela pode entrar. Então, carece essa análise, porque você tem que ajustar no seu sistema de folha para que ele não calcule patronal direto sobre a folha. A desoneração é calculada sobre o faturamento da empresa. E essa informação vai vir lá da FDRI para a DCTF Web, mas você precisa alimentar o seu sistema
para você fazer o cálculo correto, ok? Agora, em janeiro de 2024, já está previsto um novo salário mínimo, R$ 1.414, ok? Então, você já tem que ajustar no seu sistema de folha o novo salário mínimo. Esse novo salário mínimo, ele é o federal. Você precisa se atentar que existem salários mínimos regionais. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eles têm salários mínimos diferentes do salário mínimo nacional. Esse salário mínimo é o mínimo que um trabalhador vai receber na área privada lá. Então, você precisa se atentar, porque esse salário mínimo federal vai servir para alguns pagamentos, mas a título de salário, quem vai vigorar é o regional. Lembre-se que você tem verbas aqui que incidem sobre o salário mínimo, que é o caso da insalubridade, que vai ser 10, 20 ou 40% do salário mínimo. O Prolabore, ele não é uma retirada obrigatoriamente sobre o salário mínimo. Muitos empresários fazem a retirada do Prolabore sobre o salário mínimo. Por quê? Porque é o mínimo que se contribui, que se tem de base de cálculo para contribuir para a Previdência. Se ele fizer uma contribuição, se ele fizer uma retirada de Prolabore que vai incidir INSS com valor abaixo de um salário mínimo, essa contribuição que ele vai pagar, que vai ser descontada dele, não vai servir para nada lá na Previdência. Por isso que se paga no mínimo um salário mínimo. Então, você já tem um novo salário mínimo a partir de 1º de janeiro, já pode verificar no seu sistema como estão cadastradas as rubricas de insalubridade, se estão lá com fórmulas manuais ou se as fórmulas estão vinculadas à tabela de salário mínimo. E os prolabores, verificar os sócios que recebem prolabores, os valores de salário mínimo, se estão com fórmula, vai depender do sistema, né? Cada um tem suas opções, mas vale a análise para verificar como está sendo calculado para você não ter problema. A tabela de INSS, fatalmente, ela vai ser ajustada em 2024, uma vez que o salário mínimo já vai ser alterado. Então, você vai ter alteração aí das faixas de salário mínimo, você vai ter alteração, deve ter alteração do valor do salário família, ok? Então, fique atento que durante o mês de janeiro vão ocorrer alterações na tabela de INSS em janeiro de 2024. Ajuste salarial. Questão importante, se o mínimo nacional e o mínimo regional vai aumentar, se você tiver funcionários que recebem salários baseados no mínimo, ou seja, recebem um salário mínimo, ou alguma profissão, como engenheiros, arquitetos, que tem uma referência de salário baseada no salário mínimo, você vai precisar necessariamente fazer esses reajustes, já que o salário mínimo vai sofrer alteração. Então, faça essa análise. Quem tiver com salário abaixo do novo salário mínimo vai necessitar de reajuste salarial. E aí você vai fazer uma análise. É o mínimo nacional ou o mínimo regional, se eu tiver em um desses estados que tem mínimo regional diferente do mínimo federal. Fundo rural está relacionado aos produtores rurais, pessoa física ou pessoa jurídica. Eles têm uma opção de pagar INSS patronal sobre a folha de pagamento ou pagar sobre a produção deles. O Fundo Rural é essa opção de pagar o INSS patronal sobre a produção. Então, também carece de uma análise. A empresa ela toma essa decisão com uma certa antecedência, ela faz análise do seu faturamento, faz análise da sua folha e verifica se vai valer a pena. Então, em janeiro, ela tem que tomar essa decisão para mudar a forma de contribuição patronal. E aqui, as leis de cotas. Tá? A lei de cotas, elas não tem uma referência com janeiro, tá? Mas carece de você já fazer uma análise no início do ano para você ver se a sua empresa tem a obrigação ou não. Importante que a lei do PCD é a partir de 100 empregados, tá? Então, a partir de 100 empregados, você já precisa ter PCD, independente se a sua empresa é do simples ou não, ou se ela é no presumido ou real, não interessa. Já a lei do aprendiz, ela tem uma particularidade. Se a sua empresa for microempresa ou empresa de pequeno porte,
ela não tem obrigação de ter aprendiz. Uma empresa, para ser do simples, ela tem que ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, necessariamente, se ela for do simples, ela já não precisa. Mas mesmo que ela não seja do simples, mas se ela for uma empresa de pequeno porte, uma EPP ou uma microempresa, ela também está dispensada. Lembrando que se a sua empresa tiver faturamento que a enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, ela precisa declarar que é microempresa ou empresa de pequeno porte, para que isso saia no CNPJ dela e que o Ministério do Trabalho tenha acesso a essa informação. Então, precisa fazer o processo de declaração na junta comercial para que isso apareça no CNPJ da empresa e o Ministério do Trabalho não notifique a sua empresa indevidamente, ok? Então, esses são os itens que eu coloquei aqui que você precisa se atentar para que você comece o ano de 2024 com mais segurança. É importante, é muito importante que você se atente que os processos da área de departamento pessoal, eles sempre começam antes do mês começar. Então, claro que eu estou falando aqui de várias situações para que você comece o ano com mais segurança. Mas, antes de cada mês começar, tem questões que você precisa verificar. Caso das férias, não é? Os benefícios, ok? Funcionários que eventualmente você já analisou no início do ano que vão dobrar férias, não é? Então, faça sempre uma análise antes do mês começar. A depender do perfil da sua empresa, você tem outros quesitos para analisar, vencimento de EPIs, vencimento de exame médico, uma série de itens que você precisa ter um checklist para você, antes de começar o mês, já se organizar para que você não tenha problemas com fiscalização, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal, vem para a Staff Cursos. Aqui é teoria, prática, sistema informatizado exclusivo para você se consagrar no mercado. Muito obrigado a você que, mais uma vez, participou aí da nossa aula. Precisando, nós estamos aqui. A Staff Cursos trabalha para o seu sucesso. Um abraço, até a próxima.